Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco do manejo do paciente com suspeita de dengue, certo? Ou seja, da conduta diante da suspeita de dengue. Nesse sentido, pessoal, alguns detalhes são interessantes a gente comentar antes de adentrar exatamente naquele assunto que são os grupos, né, que determinam o manejo, né? Por exemplo, pessoal, é importante que vocês saibam que todo caso de dengue, todo caso suspeito para dengue, ele deve ser notificado, né? Isso é importantíssimo para o que a gente chama de, no contexto da prevenção, de vigilância epidemiológica. E aqui um detalhe interessante, né? Os casos graves e principalmente aqueles que infelizmente evoluíram a óbito, eles precisam serem notificados imediatamente, no mesmo dia que isso acontece. É necessário que se faça a notificação. Diferente dos casos leves, né, de dengue clássica ou no máximo dengue com sinais de alarme, esses pacientes, essa notificação, ela pode ser feita semanalmente, mas naqueles pacientes que têm um quadro mais grave e principalmente naqueles que infelizmente evoluem a óbito, a notificação deve ser imediata. Outro dado interessante, pessoal, é que é o seguinte: esse atendimento inicial do paciente com dengue, pessoal, ele é essencialmente o quê? Ele é um atendimento de triagem, né? No sentido que, basicamente, ele vai funcionar para que se levante ou não a suspeita de dengue, para que se identifique ou não a presença de sinais de alarme, para que você possa direcionar para onde esse paciente deve ser manejado, né? Se ele vai ser tratado em regime ambulatorial, em casa, em domicílio, ou se ele vai ser internado, por exemplo, no apartamento, na enfermaria, ou eventualmente nos casos mais graves, nos quadros de choque, de sangramento, de disfunção orgânica importante, por exemplo, no contexto da UTI, certo? Então, esse atendimento inicial, pessoal, ele é basicamente um atendimento de triagem, né? Ele que é importantíssimo porque ele vai determinar os próximos passos. Além disso, pessoal, um detalhe aqui importantíssimo que eu preciso falar para vocês, que eu até já falei nas aulas anteriores, é o seguinte: diferente da maioria dos quadros infecciosos, né, que tendem o paciente de fato tende a melhorar quando quando some a febre, quando a febre entra em remissão. Isso é uma coisa que, como está presente na maioria dos quadros infecciosos, a população em geral tem esse entendimento. Aqui na dengue a gente precisa nós mesmos estarmos educados em relação a isso, e a gente precisa educar os nossos pacientes também em relação a esse dado tão importante, pessoal. A maioria dos casos de dengue são casos leves, que vão se resolver em alguns poucos dias. Mas aqueles pacientes que evoluem com um quadro mais grave, que evoluem com sinais de alarme, geralmente essa gravidade costuma surgir no período da desfervescência, ou seja, naquele momento que o paciente está melhorando da febre, que a febre está indo embora, não quer dizer que está tudo resolvido, pessoal. Quer dizer que a gente tem que ficar ainda mais esperto. Por quê? Porque pode ser que exatamente nesse momento o paciente evolua com sinais de alarme. E aqui mais uma vez eu quero lembrar para vocês aquela frase que eu falei para vocês que de alguma maneira me motivou a gravar essa aula, né? Que é uma frase que está lá no manual do Ministério da Saúde, né? Que nos ensina o manejo da dengue. E a frase, pessoal, é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês: a quase totalidade dos óbitos de dengue são evitáveis e dependem, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e da organização da rede de cuidados de serviços da saúde. Ou seja, pessoal, a imensa maioria dos casos de dengue que evoluem a óbito, infelizmente, essa morte poderia ter sido evitada. E evitada como? Com um atendimento de qualidade e com uma organização do fluxo na rede dos serviços de assistência à saúde, seja a saúde pública, no SUS, seja a saúde suplementar, a saúde privada. Então é necessário que tenha-se uma boa qualidade na assistência e tenha também uma boa organização do fluxo das redes de assistência. Ou seja, pessoal, a gente precisa estar preparado do ponto de vista teórico, né, para que na prática
a gente possa agir da forma adequada. Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D. O que é isso, pessoal, e como isso impacta no manejo desses pacientes? Os pacientes, pessoal, que estão no Grupo A, quem são esses? Obviamente, são os pacientes que têm um quadro clínico compatível com a dengue, são os pacientes que não têm sinais de alarme e são pacientes também que não têm comorbidades clínicas importantes ou fazem parte de grupos de risco, né? Que comorbidades são essas, pessoal? As mais clássicas, né? Hipertensão, diabetes, principalmente se estiverem descontrolados, insuficiência cardíaca, disfunção renal, disfunção hepática, doenças pulmonares como DPOC, bronquiectasias e por aí vai, pessoal. São pacientes que têm comorbidades importantes ou aqueles pacientes que fazem parte do grupo de risco dessa doença, que é exatamente as gestantes, que é exatamente os extremos de idade, né? Ou seja, os neonatos e as crianças com menos de 2 anos e os idosos, né, são grupos de risco para essa doença. Então, o paciente do grupo A, ele tem um quadro clínico suspeito, mas ele não tem sinais de alarme e ele não tem comorbidades e também não faz parte do grupo de risco para essa doença. Ou seja, esse paciente é aquele que tende a evoluir de uma forma bem favorável. Esse paciente a gente vai tratá-lo em casa, essencialmente com aquela medida que é mais importante no manejo da dengue, que é a hidratação. Esse paciente ele vai receber hidratação domiciliar. E a dose sugerida, pessoal, pelo manual do Ministério da Saúde, é uma dose de 60 ml por quilo por dia. E essa dose, pessoal, ela deve ser dividida da seguinte forma: 1/3 desse valor ele vai ser de soro de reidratação oral, certo? E os outros 2/3 vão ser de quaisquer outros líquidos, né? Como água de coco, suco, os líquidos de uma maneira geral. Ou seja, 60 ml por quilo por dia de hidratação oral em casa, no domicílio. 1/3 disso, o soro de reidratação oral, que deve ser otimizado esse 1/3 aí nas primeiras 4 horas, e o restante, os outros 2/3 dos demais líquidos. E o tratamento dos sintomas, né, pessoal? E aqui vale a pena a gente lembrar aquilo que já é muito clássico, muito disseminado essa informação, é que em relação ao tratamento da febre, o tratamento da mialgia, a gente deve priorizar essencialmente o uso do paracetamol e da dipirona. Por quê? Porque os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, e o AS, obviamente, né, por aumentarem o risco de sangramento, eles devem ser evitados, né? São drogas quase que proscritas nos quadros de dengue, certo? Naqueles pacientes que evoluem com náuseas, né, com a presença de vômitos, a gente vai prescrever os antieméticos, né, como nós estamos falando aqui de adultos, né, de uma maneira geral, a gente vai dar prioridade ao uso da bromoprida e da ondansetrona. E outro sintoma que eventualmente pode incomodar o paciente, né, naqueles que evoluem com rash e que esse rash é acompanhado de um prurido, a gente eventualmente pode lançar mão dos antihistamínicos, e aí temos diversas apresentações, diversas opções dentro dessa classe farmacológica. E um detalhe extremamente importante, pessoal, é que esses pacientes do grupo A, eles precisam ser orientados sobre os sinais de alarme. E eles precisam estar cientes que, ao surgir quaisquer desses sinais de alarme, eles devem procurar imediatamente a assistência médica, certo? Então esse é o manejo do grupo A. E o grupo B, pessoal, quem é o grupo B? É aquele paciente que tem um quadro clínico compatível com dengue, é aquele paciente que não tem sinais de alarme, certo? Mas é aquele paciente que ou tem comorbidades clínicas importantes, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, aquela coisa toda que eu falei, ou faz parte do grupo de risco para essa doença, né? Extremos de idade, neonatos e crianças com menos de 2 anos, idosos, né? E as gestantes, né? Exatamente o grupo de risco dessa doença. Esse é o grupo B, é aquele caso suspeito que não tem sinais de alarme e, no entanto, tem a presença de comorbidades clínicas importantes ou faz parte do grupo de risco.
Nesses pacientes, pessoal, um detalhe importante é que aqui é obrigatória a coleta de exames, porque isso vai determinar o manejo, vai determinar a nossa conduta, né? E neste caso, os exames, você pode lançar mão dos exames confirmatórios para a doença, né? Seja a coleta da pesquisa do antígeno NS1 ou a coleta da sorologia, a depender do período em que está sendo solicitado esses exames, mas o principal aqui é o hemograma, pessoal. Por quê? Porque além de avaliar a presença de plaquetopenia, de leucopenia, no hemograma, pessoal, a gente vai avaliar a presença da elevação do hematócrito, né? Então, se esse paciente que faz parte do grupo B, ele tiver um hematócrito normal, esse paciente ele pode ser manejado em domicílio com aquele protocolo de hidratação igual ao paciente do grupo A. No entanto, esse paciente ele precisa ser orientado a ter uma reavaliação médica diária até a desfervescência, pelo menos 48 horas depois da desfervescência, ou seja, de ter parado de ter febre. Ou seja, esse paciente do grupo B, por ter comorbidade, por fazer parte do grupo de risco, ele precisa ter uma reavaliação clínica diária, justamente para que seja flagrado precocemente qualquer sinal de alarme que motive uma mudança na conduta e que esta passe a ser mais agressiva. Ao mesmo tempo que, se esse paciente do grupo B, ao coletar um hemograma, este hemograma ele tiver uma elevação do hematócrito, então esse paciente ele deve ser manejado como grupo C, certo? Então, quem é do grupo B, que coletou o hemograma e no hemograma veio um aumento do hematócrito, esse paciente já passa a fazer parte do grupo C. E o que é que chama a atenção no grupo C, pessoal? É o paciente que tem os sinais, os sintomas clássicos de dengue, mas que tem sinais de alarme. E que sinais de alarme são esses, pessoal? São aqueles que eu falei lá nas aulas anteriores, né? Vamos aqui relembrar. É a presença de uma dor abdominal importante, persistente, de forte intensidade, geralmente localizada no hipocôndrio direito, muitas vezes relacionada a uma hepatomegalia dolorosa. É aquele paciente com náuseas e com vômitos incoercíveis e que não estão melhorando com as medicações orais. É aquele paciente que está tendo sangramentos mucosos mais relevantes, como a gengivorragia, como a epistaxe. É aquele paciente, pessoal, que tem sinais neurológicos, né, como, por exemplo, diminuição do nível da consciência ou até mesmo uma certa irritabilidade. E também aqueles pacientes que estão evoluindo com uma elevação progressiva do hematócrito. Esses são os sinais de alarme que colocam esses pacientes no que a gente chama de grupo C, certo? Neste caso, pessoal, além da obrigatoriedade para a coleta dos exames para confirmar a doença, leia-se antígeno NS1 ou sorologia, a gente aqui deve pedir, além do hemograma, que já pedimos desde o paciente do grupo B, a gente deve pedir também, pessoal, aqueles exames gerais, né? Como VHS, PCR, como a albumina, função renal, eletrólitos, a função hepática, e também não seria um excesso de zelo a gente pedir a radiografia do tórax para pesquisar a presença de derrame pleural ou, eventualmente, sinais indiretos de um derrame pericárdico, assim como também um ultrassom abdominal para investigar a presença de ascite. Então, no paciente no grupo C, ele deve ter a solicitação desses exames e, obviamente, pessoal, o grupo C, ele requer internamento hospitalar. Esse paciente deve ficar em observação em um leito hospitalar por pelo menos 48 horas, certo? E como é a conduta, pessoal? Como é a conduta nesses pacientes? A hidratação aqui, ela deve ser hidratação venosa, certo? Ela obviamente vai ser feita com soluções cristalóides, né? Seja um soro Ringer lactato ou um soro fisiológico, obviamente dando-se preferência ao soro Ringer lactato. E a dose é de 10 ml por quilo na primeira hora e 10 ml por quilo na segunda hora, certo? Nesse sentido, pessoal, a gente vai reavaliar esse paciente após a segunda hora, após essa hidratação.
Naturalmente, nós vamos reavaliar os sinais vitais, o estado geral do paciente, a condição clínica dele, se houve uma melhora, principalmente a melhora dos sinais vitais, e também nós vamos reavaliar o hemograma desse paciente, né? No sentido que a meta é que haja uma redução do hematócrito. Então, se depois dessa fase rápida de expansão volêmica, né, de 10 ml por quilo na primeira hora, 10 ml por quilo na segunda hora, esse paciente ele evoluir com melhora dos sinais vitais, ele evoluir com a queda do hematócrito, isso quer dizer que ele teve uma boa resposta e que a gente deve progredir para a hidratação de manutenção, né, que ela vai ser feita com 25 ml por quilo nas primeiras 6 horas, e na sequência mais 25 ml por quilo nas próximas 8 horas, né? Esse é o manejo inicial daquele paciente que teve uma boa resposta. Obviamente, se eu estou diante de um paciente com sinais de alarme, que faz parte do grupo C, eu fiz aqueles primeiros 10 ml por quilo na primeira hora e os outros 10 ml por quilo na segunda hora, e esse paciente não melhorou o estado geral, não melhorou os sinais vitais, esse paciente não caiu o hematócrito, ou seja, demonstrando que ele melhorou do contexto de volemia, isso denota que ele não teve uma boa resposta, portanto a gente passa a conduzi-lo como um paciente do grupo D, certo? O que é o grupo D, pessoal? É o paciente que tem dengue grave, certo? É o paciente com dengue grave. Esse paciente, obviamente, ele deve ser manejado em leito de terapia intensiva, certo, pessoal? Isso não quer dizer que as medidas iniciais não possam ser feitas antes dele ser destinado para um leito de terapia intensiva, né? Aonde quer que o paciente esteja, a gente já deve estar manejando, mas o ideal é que esse paciente do grupo D, né, ou seja, que tem dengue grave, ele seja manejado em um leito de terapia intensiva. O que é a dengue grave, vocês já sabem, pessoal, né? Nós vamos aqui apenas relembrar. É aquele paciente com sinais de choque, que vocês sabem muito bem quais são. É aquele paciente com sangramentos importantes, como sangramento importante no trato gastrointestinal ou sangramento cavitários. Ou aquele paciente com acometimento orgânico importante, ou seja, sinais de encefalite, sinais de miocardite ou sinais de uma hepatite mais grave, já com algum sinal de disfunção hepática. Isso também denota um quadro grave de dengue, certo? O manejo, pessoal, é parecido no sentido de solicitação de exames, são os mesmos exames que a gente solicita lá no grupo C, tá? Mas a hidratação, o volume da hidratação ele é diferente. Aqui no grupo D, pessoal, a gente vai fazer 20 ml por quilo de solução cristalóide, com preferência pelo soro Ringer lactato, nos primeiros 20 minutos. Obviamente, essa reavaliação ela é mais precoce e, se preciso for, a gente pode repetir até 3 vezes essa fase inicial de expansão volêmica, certo? E o objetivo é o mesmo, é fazer os sinais vitais melhorar, é fazer o estado geral do paciente melhorar e, principalmente, visualizarmos uma queda no hematócrito, né? Que é, digamos que, a meta do ponto de vista laboratorial para estes pacientes. Se eventualmente, pessoal, esse paciente, apesar dessa expansão volêmica inicial, ou seja, os 20 ml por quilo, que pode ser repetido em 20 minutos, que pode ser repetido por até 3 vezes, se o paciente não melhorar, isso quer dizer, pessoal, que a gente tem que dar uma olhada mais atenta para o hematócrito, né? Se esse paciente não melhorar e o hematócrito, na verdade, continuar subindo, o que eu posso fazer, pessoal? Neste caso, é recomendado a expansão volêmica com coloides, né? E neste caso, o coloide mais indicado, de primeira linha, é a albumina, na dose de 0,5 a 1 grama por quilo por dia, certo? Ou seja, se com a expansão volêmica com solução cristalóide não foi suficiente para fazer o paciente melhorar, a gente vai fazer uma expansão com coloides, que nesse caso a indicação principal é com a albumina. Mas, pessoal, se esse paciente foi hidratado de forma adequada, com a solução cristalóide, naquela dose que eu falei dos 20 ml por quilo,
em 20 minutos, sendo repetido em até 3 vezes, esse paciente não melhorou dos sinais vitais, apesar de o hematócrito estar caindo, isso quer dizer que eu devo suspeitar de quê? De sangramentos, certo? Então a investigação para sítios de sangramento deve ser mais ativa, certo? E também a gente deve suspeitar, nesse sentido de suspeita de sangramento, da presença de coagulopatias. Então, além da avaliação das plaquetas, que já estamos fazendo através do hemograma, a gente tem que solicitar também TAP, TTPA, eventualmente fibrinogênio, porque esse paciente pode estar evoluindo com uma coagulopatia, que seria o que poderia justificar um sangramento, que poderia justificar a queda do hematócrito com essa expansão volêmica inicial, mas a ausência de melhora clínica, a ausência de melhora dos sinais vitais. E um detalhe aqui, pessoal, é o seguinte: se pesquisarmos sangramentos, né, nesse contexto e não flagrarmos nenhum sinal assim mais evidente do ponto de vista de sangramento, a gente deve lembrar da possibilidade de um choque misto, né? Além do choque distributivo, né, que é o padrão de choque clássico da dengue, a gente pode estar se deparando também com um paciente com um choque cardiogênico, relacionado diretamente ou não à dengue, né? Lembre-se que a dengue pode evoluir com uma miocardite, que pode ser a causa de uma insuficiência cardíaca. Mas lembre-se também que esse paciente pode ter como comorbidade a presença de insuficiência cardíaca. Isso poderia justificar a persistência do choque, apesar da expansão volêmica inicial, certo? Então esse é o manejo, pessoal, do paciente com dengue, certo? Em relação aos grupos da classificação da dengue, né? Do manejo da dengue, grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Quero falar aqui, pessoal, para finalizar essa aula, alguns detalhes importantes, né? Como, por exemplo, fiquem atentos, pessoal, que é comum o paciente do grupo C e do grupo D evoluir com edema, certo? Um edema, muitas vezes, cacifo positivo. E isso, pessoal, não significa que esse paciente está sendo hiperidratado, que ele está tendo hidratação maior do que a necessária. É esperado que isso aconteça, pessoal. Por quê? Porque esse paciente está perdendo líquido para o terceiro espaço por conta do aumento da permeabilidade capilar. É esperado que haja edema, inclusive também derrames cavitários, né? Como derrame pleural, como ascite, derrame pericárdio. Certo? Então, não pare de hidratar esse paciente simplesmente porque ele está com edema. O parâmetro a ser avaliado, como eu falei há pouco, né, que vai motivar a otimização da hidratação, é o hematócrito. Então, se o paciente está com hematócrito em ascensão, segue-se o protocolo de hidratação, independente se ele já está com edema ou não. Esse edema, à medida que o paciente vai melhorando, né, do quadro inflamatório da doença, né, deste aumento da permeabilidade capilar, esse edema ele tende a ser rapidamente reabsorvido. Detalhe importante, pessoal, o paciente que tem como comorbidade a insuficiência cardíaca, a gente fica com aquele receio de querer hidratar o paciente, né, apesar de sabermos que a hidratação é a medida salvadora nesses pacientes. Não deixem de hidratar o paciente porque ele tem insuficiência cardíaca. Obviamente, se ele tiver sinais de congestão, você vai ser bem mais criterioso, parcimonioso nessa hidratação, né? E você pode vir a precisar, por exemplo, do uso de inotrópicos, eventualmente de vasopressores, né? Inotrópico, como por exemplo a dobutamina, vasopressor, como por exemplo a noradrenalina. Mas não deixe de hidratar o paciente porque ele tem insuficiência cardíaca. Eventualmente, hidrate-o e lance mão dessas medicações que eu falei. Outro detalhe interessante, pessoal, é eventualmente o paciente que é hipertenso, né? E que evolui com um quadro mais grave de dengue. Geralmente, nesse paciente, a gente tende a suspender os antihipertensivos, né? Principalmente os diuréticos e os vasodilatadores. Os beta-bloqueadores, eventualmente a clonidina, né, por conta daquele rebote que pode haver na suspensão abrupta, a gente tende a manter, a depender do caso, claro, né? Nos casos mais graves a gente tende a suspender também. Mas de uma maneira geral, os vasodilatadores e os diuréticos, né, nos pacientes hipertensos, a gente deve
deve suspender pelo menos temporariamente naqueles pacientes com um quadro mais grave. Um outro detalhe que eu quero falar, pessoal, em relação à transfusão, né? Eu tenho que transfundir concentrado de hemácia, eu tenho que transfundir plasma, eu tenho que transfundir plaquetas. Pessoal, no contexto da dengue, as indicações de transfusão sanguínea, ela não difere dos demais casos, né? A gente vai seguir aquele protocolo bem conhecido, né, de transfusão sanguínea. Inclusive, eu vou aqui me comprometer com vocês que é uma das aulas que eu pretendo gravar na sequência, é exatamente falando essencialmente de terapia transfusional. É muito frequente, pessoal, a gente se deparar nos pacientes com dengue que estão em uso de AS, né, de outros antiagregantes plaquetários, como clopidogrel, como ticagrelor, e eventualmente até mesmo de anticoagulantes, né, pessoal? Obviamente, se esses pacientes com dengue estiverem com sangramento importante, essas drogas, independente de qualquer coisa, elas devem ser suspensas. E aí você vai avaliar se o paciente tem indicação de terapia transfusional, né, como plasma, como crio, eventualmente plaquetas. Mas naqueles pacientes, né, que estão em uso dessas medicações, que não estão tendo sangramento e que têm plaquetas acima de 50 mil, teoricamente a tendência é manter o uso dessas medicações e observar rigorosamente esses pacientes. Ao mesmo tempo que naqueles pacientes que têm ali as plaquetas que não estão sangrando, mas que têm as plaquetas em torno de 30 a 50 mil, a tendência é suspender essas medicações. O que é bem mais enfático naqueles pacientes com plaquetas abaixo de 30 mil, que não estão sangrando e que têm plaquetas abaixo de 30 mil, aí realmente a recomendação é suspender essas medicações. Outro detalhe que eu queria falar aqui para vocês, para finalizar, pessoal, é em relação ao corticoide e imunoglobulina. Tentou-se utilizar essas medicações, né? Mas o que os trabalhos mostraram, pessoal, é que não tem benefício, não altera morte e mortalidade nos pacientes com dengue, certo? Então, o uso de corticoide ou até mesmo o uso de imunoglobulina não se justifica teoricamente nos pacientes com dengue, né? Não tem um impacto, né, em melhora da sobrevida do paciente, ao mesmo tempo que impõe alguns riscos, né, muito bem conhecidos os efeitos colaterais, tanto do corticoide como eventualmente da imunoglobulina. E para finalizar, pessoal, conversamos aqui bastante sobre dengue, né, fizemos aqui um passeio sobre todos os pontos importantes dessa doença e para finalizar, eu quero lembrar aqui as medidas de prevenção, né, pessoal, para essa doença, né, que essencialmente é a vigilância epidemiológica, daí a importância de nós, médicos, né, e toda a equipe de saúde entendermos a importância de notificarmos os casos suspeitos, porque isso influencia nessa vigilância epidemiológica das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e até mesmo do Ministério da Saúde, certo? São as medidas de combate à doença, né? Como, por exemplo, as medidas relacionadas ao combate ao vetor da doença, ao mosquito, né? Que são aquelas clássicas medidas que evitam a proliferação do mosquito, muito faladas, né? Muito disseminada essa informação na grande mídia, inclusive. E mais recentemente, né, foi lançada aí a vacina para dengue, né, a tal da Qdenga, que está disponível na rede privada, né, para todas as faixas etárias, principalmente até os 60 anos, salvo engano, mas por questão de demanda não está aí tão disponível. No SUS, né, o Ministério da Saúde ele comprou aí uma quantidade razoável de doses dessa vacina, ele tem priorizado as crianças ali, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né, entre 10 e 14 anos, que agora é uma nova medida para o combate à doença, né, outra medida de prevenção. Então, vigilância epidemiológica, combate à doença e, por último, educação em saúde, que é o que nós estamos fazendo aqui e é aquilo que eu estimulo fortemente que vocês também façam, pessoal. Usem, de alguma maneira, a influência que vocês têm como profissionais de saúde para levar essas informações que são extremamente importantes para os pacientes. Afinal de contas, pessoal,
lembrem-se daquela frase, né? Que a imensa maioria dos óbitos causados por dengue seriam óbitos evitáveis e que depende da qualidade da assistência, que depende também da educação em saúde de uma maneira geral. Certo, pessoal? Então, a gente precisa orientar os nossos pacientes, como, por exemplo, os sinais de alarme, ou seja, eduquem os pacientes de vocês, ok? Um fortíssimo abraço para vocês, pessoal. Tudo de bom.